E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like aí, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Você aí, você que é novo no canal, não conhece o nosso canal, por favor, ajuda nós a crescer aí. Agradeço muito e muito obrigado aí. Vê o conteúdo aí, né? Beleza? Então é o seguinte, mas não esqueça de inscrever no canal. Vamos lá, sábado 16 horas, duas rodadas, tá? Às 16 horas, Santos e Fortaleza e Cruzeiro e Vitória. Temos mais dois jogos no sábado, né? Flamengo aí que tem um jogo favorável e depois o resto é tudo no domingo, não tem segunda-feira, tá ok? Nossa pontuação da rodada passada que não foi muito boa, tá lá no Instagram, vsdomarapé.cartola, tá aqui embaixo aqui, ó, o nome da página no Instagram, tá bom? Beleza? Fizemos no time do canal 54 pontos, eu acho, 50 e pouco, tá? O outro não foi muito bem, o time do vídeo, tá? O time do canal já colocamos o primeiro, fizemos o vídeo com o mercado fechado, já postamos aqui no Instagram, e o time não vai ter muita alteração, tá? Daquele time que nós postamos, vai ser praticamente quase aquele lá mesmo, tá bom? Um bom time, dá uma passadinha lá. E agora aqui a gente vai fazer o time do vídeo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Rossi no gol, tá? Colocamos o Rossi no gol, né? O Rossi aqui, nas últimas rodadas, ele teve somente um SG, tá ok? Somente um SG. Então, esses pontinhos em vermelho é que não foi com SG, esses pontos. E o que está em verde é com SG, tá ok? Beleza? Ele tem uma média de 6,90 nesses últimos 3 jogos, tá? 71 defesas, tá? Tá bom? Beleza? Então, o Rossi é o nosso goleiro. Outra opção aqui, que nem eu coloquei o Ronaldo, né? O Ronaldo aqui, que ultimamente está tendo o SG, essas pontuações que eu coloquei aqui, tudo em verdinho, é tudo que ele fez pontuação com SG, tá? Uma ótima opção aí, o Bahia que não está perdendo em casa, está vindo numa boa, 3 SGs nos últimos 3 jogos, já o Bragantino, né, cedeu um SG aí. E o novo técnico aí do Bragantino, então, pode ser até que seja um SG provável aí, tá? Beleza? E outra opção aqui, Ronaldo, né, que tem uma média de 10 pontos nessas 3 partidas em casa aí que eu mostrei para vocês. Agora outro, o Cássio no gol, uma média de 6,60, tá? Jogando nas últimas 3 rodadas, teve alguns jogos aí que ele não teve, então por isso que eu coloquei aqui até a rodada 22, tá bom? Beleza? Então é isso aí, tá? Que mais? O Cruzeiro, que teve um SG só nos últimos 3 jogos, tá bom? Beleza? Tá? Só que o Vitória não cedeu nenhum SG, tá ok? O Cássio, uma média de 6,60. Já o Walter, ele tem uma média de 7,70, jogando dentro de casa, tá? Vai pegar o Botafogo. Nos últimos 3 jogos aqui, dentro de casa, teve um SG só. O resto não teve SG, tá bom? Beleza? E o Botafogo cedeu 2, tá? Nos últimos 3 jogos fora de casa, tá ok? Beleza? Então é isso aí. Que mais que nós vamos colocar aqui? O Ivan, pode ser o Ivan aí, né? Do Internacional, se o Ivan jogar, tá bom? É uma aposta aí, tá ok? Nas últimas 2 aí, ele fez as boas defesas aí, uma boa pontuação. Vamos aqui, colocamos aqui o Paulo Henrique, tá? E também o Kaique Bruno, tá? Kaique Bruno, nas últimas, que nem eu falei, o Cruzeiro só teve um SG, que é esse pontinho verdinho aqui, tá? E nas outras pontuações aqui, tudo sem SG. Kaique Bruno, dentro de casa, é uma média de 11,30, tá jogando melhor que o William, tá fazendo uma pontuação aí. Já tem um gol, 3 assistências e 74 desarmes, tá bom? Já o Pedro Henrique, o Paulo Henrique do Vasco teve, dentro de casa, ele teve 2 SGs, o São Paulo cedeu 2 SGs. Então, que nem eu falei, esses verdinhos aqui
foi dentro de casa com SG. E esse 8,70 aqui foi sem SG, tá bom? Uma pontuação boa, ele tem uma média de 15,90 jogando dentro de casa, tá bom? E nas últimas três partidas em casa. Outro, Bernabé, tem uma média de 8 pontos nos últimos 3 jogos. Os dois verdinhos com SG e o vermelhinho aqui sem SG. Então, o Internacional dentro de casa, ele tá jogando bem. O problema é fora, mas dentro de casa ele tá indo muito bem. Ele tem uma média de 8 pontos jogando em casa, tá? Já tem 4 assistências e 51 desarmes. Outra opção é o Mateuzinho. Mateuzinho teve 2 SGs nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa e o Grêmio cedeu 2 SGs jogando fora, tá? Esse vermelhinho aqui é sem SG de 1,60, tá ok? Beleza? Então a pontuação dele tá muito boa do Mateuzinho, 5,20 jogando dentro de casa, já tem 2 gols, 3 assistências e 51 desarmes, tá? Outra opção aqui é o Royal, tá? Só que eu coloquei somente os 2 aqui, porque o outro aqui eu acho que deve ser lá para a rodada 17, 18, 19, eu nem quis pôr. Então, nas últimas 2 rodadas, sem SG dentro de casa, ele conquistou aí uma média de 6,10 nessas 2 partidas, 20 desarmes, tá bom? Beleza? Outra opção aí é o Daniel Borges, tá ok? Eu coloquei aí as últimas 3 partidas dele dentro de casa, só uma que foi sem SG, as outras 2 com SG. Mirassol aí, né, tem 1 SG nos últimos 3 jogos e o Botafogo, né, cedeu 2, tá bom? O William, que nem eu falei, o William não tá vindo numa fase boa, tá bom? Eu coloquei a pontuação dele aí só para não, né, tá bom? Para vocês verem aí, que o melhor tá o Kaique Bruno. Vamos aqui na zaga. Na zaga nós colocamos Léo Pereira e também colocamos aqui o Santiago Mingo, do Bahia, tá ok? O Léo Pereira aí, nas últimas 3 rodadas, ele tem uma média de 4,40 jogando dentro de casa, tá? Então, ó, em vermelho é sem SG e com o vermelhinho com SG aqui, tá bom? Tá? Que nem eu tô repetindo nas últimas 3 rodadas. Ele já tem 3 gols e 18 desarmes, tá? Já o Santiago Mingo, ele tem aqui uma média em casa de 7,20, tá? Nas últimas 3 partidas em casa. E uma delas sem SG, tá? Que foi na rodada 23, tá? Ele jogou na 23, 25 e 29 aqui jogando em casa, tá ok? Tem uma média de 7,20, já tem 1 gol, 7 desarmes em 5 jogos, tá? Então ele só jogou 5 jogos aqui, tá bom? No campeonato. Vamos aqui, no campeonato não, 5 jogos em casa, né? Isso, tá bom? Beleza? Vamos lá então agora, Gustavo Gomes, né? Uma média de 5,50 jogando fora de casa, já tem 2 gols, 1 assistência e 31 desarmes. Fora de casa, aqui, essas pontuações aqui, em vermelho, tudo, né? Foi fora de casa e sem SG. E eu aqui de 4 foi com SG aqui. Essa última aqui foi contra o Flamengo, então teve uma pontuação muito boa, né? Fez até gol, né? Nessa pontuação de 11 pontos. Já o Carlos Cuesta, do Vasco, o Vasco que pega, né, o São Paulo, teve 2 SGs nas últimas 3 rodadas, né? São Paulo cedeu 2, então ele teve 2 SGs aqui, tá bom? E 1 sem. O Cuesta, né? O Carlos Cuesta, ele tem uma média de 7,20 jogando dentro de casa, tá? Já tem 1 gol, 7 desarmes em 5 jogos também, tá bom? Beleza? Então é isso aí. James, né? Quem quiser aqui dar uma apostada nele, ele tem uma média, né? Aqui não muito boa, de 3 pontos, tá? Então ele perdeu o SG aqui, então é uma aposta, até para colocar no banco de reserva. Bora lá para o técnico. O técnico colocamos o Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz, nas últimas 3 rodadas dentro de casa, tem uma média de 5,50, tá ok? Tá aqui para vocês. 5,50. Esse aqui, essas bolinhas agora, a partir do técnico, não é SG, tá? É que ele fez acima de 5 pontos.
e o vermelhinho abaixo, tá? Daqui para frente é isso, tá bom? Beleza? Então ele tem uma média de 5,50. Outra que eu coloquei, o Rogério Ceni, que eu coloquei lá no vídeo passado, ele tem uma média de 8 pontos, tá? Então todos aqui acima de 5 pontos eu coloquei vermelhinho, o verdinho, tá ok? Tá? Ele tem uma média de 8. Já o Abel Ferreira, ele tem uma média aqui de 5,30, tá? Então um aqui, o verdinho é acima de 5 pontos e o vermelhinho abaixo de 5 pontos, por isso que eu coloquei aqui, tá? Vamos lá, Ramon Dias, tá? Então, ele fez 2 aqui, uma boa pontuação em casa, e teve uma de 4,40 aqui, que foi abaixo dos 5 pontos, por isso que está em vermelhinho, tá bom? Ramon tem uma média de 8,40 jogando dentro de casa. Vamos aqui para o meio de campo. Meio de campo colocamos quem? O Matheus Pereira, Alan Patrick e o Arrascaeta. Então, isso aqui vai ser o padrão da rodada, tá? O padrão vai ser esses caras aí. Quem fugir disso aí, né? Aí é uma aposta, tá? O Arrascaeta aqui, ele fez dois jogos abaixo de 5 pontos e um jogo aqui, 14,70 aqui, foi contra o Palmeiras. Arrascaeta que tem uma média de 6,20 jogando dentro de casa, tá? Beleza? Eu não vou falar gols, tal, porque todo mundo sabe, tem 15 gols, né, tal. O Matheus Pereira, tá? O Matheus Pereira jogando dentro de casa tem uma média de 5 pontos também, tá? 2 aqui foi abaixo de 5 pontos e um aqui, né, foi acima, tá ok? Beleza? Vamos lá, Alan Patrick, dentro de casa, quando ele jogou, teve um jogo aqui que ele não jogou, acho que é 29, que foi dentro de casa. Então, esses aqui que foram dentro de casa, 2 ele passou de 5 pontos e um, o vermelhinho, abaixo de 5 pontos, uma média de 8,60, tá ok? Tem o Felipe Anderson, fora de casa, ele tem uma média de 5 pontos também, tá? Só um que ele baixou dos 5 pontos, que é esse pontinho vermelho, o resto foi acima de 5 pontos. A opção é o Barros, tá bom? Quem quiser apostar aí as últimas pontuações dele, tá ok? Vamos aqui para o ataque. Ataque, colocamos o Caio Jorge, o Vitor Roque e o Yuri Alberto, tá? Eu não estava muito afim de ser Yuri Alberto aqui, mas vamos pensar um pouco. Apesar, né, que colocamos aqui o Flaco Lopes no banco de reserva de luxo. O Vitor Roque, ele tem uma média, né, em casa, fora de casa de 9,30, tá? Beleza? Então, o verdinho aqui é acima de 5 pontos e o vermelhinho, né, abaixo. Já o Yuri Alberto, ele tem uma média de 9,90 dentro de casa. Então, tá bom? Mas não confio muito no Yuri Alberto, não. Mas vamos deixar ele no time aqui. Vamos deixar ele aqui. Tá? Já o Flaco Lopes, que está no banco de reserva de luxo, tá? Fora de casa, ele tem uma média boa também. Tá? O Flaco Lopes tem uma média de 7,30. Dá uma olhadinha aí. Já o Carboneiro, dentro de casa, ó, tem uma média boa, tudo acima, né? Então, até para colocar no banco de reserva de luxo, é uma boa. Coloquei ele no outro time. Tá? No outro time ele tá. Então, beleza? É uma boa opção aí. Tá ok? Então, seria mais ou menos isso aí. O Ryan se jogar, mas eu não sei se ele joga. Se ele jogar, é uma boa opção. O Rossi colocamos aqui no banco de reserva, porque no titular lá eu coloquei o João Ricardo, que está machucado. Então, eu fiz o hack com o Rossi aqui. Tá? Mateuzinho, o William Machado, né? Dá uma olhadinha no William Machado também, a pontuação dele é uma pontuação boa, tá? O Barre, apesar que ele vai ter um confronto contra o Fluminense, mas o Fluminense fora de casa não é todas essas bolas não, tá? Apesar que ele só cedeu um SG, o Fluminense, e o Ceará conquistou um. Mas mesmo assim, sem SG, dá uma olhadinha no William Machado dentro de casa. O Barreal, tá bom? E o Flaco Lopes como reserva de luxo. Beleza, galera? Deixe seu like, inscreva-se no canal aí. Tamo junto. Vai no outro vídeo, tá ok? Beleza? Vai no outro vídeo aí, tá bom? Aqui, ó. Vai no outro vídeo aí. Beleza? Tá? Eu agradeço muito. É o time do canal nesse vídeo aí. Agora, esse aqui é o time do vídeo. Tamo junto.